As cotações da soja estão praticamente estáveis no Brasil. Vendedores atentos à demanda externa aquecida, aos baixos estoques de grãos das indústrias brasileiras e à menor produção lá na Argentina, estão retraídos negociando apenas pequenos lotes. Segundo a própria Exalc BMF Bovespa, referente ao grão depositado no corredor de exportação negociado lá na modalidade spot, aquele pronto entrega lá no Porto de Paranaguá, está a R$ 74,88 uma saca. Já os preços do milho seguem em queda na maior parte das regiões acompanhadas pelo CPEA. A expectativa de maior oferta, tanto em termos mundiais quanto domésticos, continuam sendo o principal fator de pressão sobre os valores do cereal. Compradores mantêm a postura retraída e seguem à espera de quedas mais expressivas das cotações. Segundo colaboradores do CPEA, uma parcela das indústrias brasileiras está recebendo a soja negociada ainda no ano passado. E nesse cenário, compradores brasileiros também estão retraídos, fazendo aquisições apenas quando há necessidade e à espera de preços menores para o período de entrada de safra. E agora eu vou conversar com o Guido Juliano Martins Araújo. O Guido é agrônomo, perito ambiental e gestor de empresas. Guido Juliano, bom dia. Bom dia, Antônio. Tá tudo bem, Guido? Ótimo. Pois é, Guido. Ô, Guido, até 1970, 1975, a média de ocupação populacional era assim, 80%, 70%, 80% da população brasileira no campo, 20%, 25% nas cidades. Hoje, o processo inverteu, né? Hoje está aí uma média de 20% a 30% no campo e o resto, o pessoal veio para a cidade. Êxodo rural. E este êxodo rural provoca problemas sociais extremamente graves nas cidades. E as cidades, a maioria das vezes, não tem uma estrutura para receber esse contingente que chega a todo dia. E agora cresce um pouco mais ainda esse movimento campo-cidade por conta de uma reforma agrária, entre aspas, que não funcionou. Esse conceito da reforma agrária que foi colocado para as pessoas nesses últimos 13 anos foi um conceito equivocado. As pessoas não conseguiram produzir, havia linha de crédito, há linhas de crédito, né? Mas o que a gente vê que funcionou mesmo foram aqueles da agricultura familiar. Aquelas outras pessoas, uma boa parte fizeram negócios com a terra e não resolveu nada. E voltam ou vêm para a cidade grande com uma série de carências que as administrações municipais não têm condições de suprir, Antônio. De maneira geral, se a gente for passar a régua mesmo, eu acho que pegaram um grupo de pessoas, jogaram numa determinada área e falaram, tá aí a terra. É claro, é óbvio, eu conheço alguns assentamentos que deram certo, que parece que as próprias pessoas que foram para lá, as pessoas a fim de evoluir, vários eu conheço, mas a maioria não funcionou não, e nem vai funcionar no atual modelo. Nós precisamos de dar terra, como está previsto, ensinar a pessoa a produzir, ensinar a pessoa a comercializar, e não fazer, como tem muita gente morrendo de fome, às vezes com um quinhão de terra muito bom, né, Guido? E a pessoa tem que ter aptidão para trabalhar na terra. Nós já dissemos vezes anteriores que 70% daquilo que é produzido no país advém dos pequenos agricultores, da agricultura familiar. Mas quando nós olhamos o perfil dessas pessoas, é um perfil muito semelhante, são pessoas que nasceram, têm suas raízes na terra. Não é esse negócio que foi criado nos últimos 10, 13, 15 anos, não. E nós precisamos valorizar essas pessoas que produzem, que fazem o país ter produtos de excelente qualidade, de uma variedade imensa e a preços compatíveis com o poder aquisitivo do brasileiro. Eu quero deixar claro o seguinte, que tem algumas pessoas que eu conheço, principalmente da academia, universidades, que diz que eu critico o movimento sem terra. Muito pelo contrário, eu não critico não.
Eu só acho errado a forma com que está sendo feita. Hoje o país, ele gera uma economia fantástica através da agricultura familiar de pequenos produtores, como o Guido já falou e nós já falamos várias vezes aqui. O país sem agricultura familiar, ele afunda. A agricultura empresarial é importantíssima, mas a agricultura familiar talvez seja tão importante quanto, né, Guido? Com certeza. E nós estamos sentindo que o governo central, Brasília, está tendo sensibilidade e os próximos governantes, não estes que estão aí, eles serão, eu diria, obrigados a olhar com olhos mais dedicados a esse grupo de pessoas que formam os pequenos agricultores, a agricultura familiar, porque eles terão que ser valorizados. Eles se fixam no campo, não provocam este movimento de cidadãos do campo para a cidade e muitas vezes levando os filhos à marginalidade por conta da falta de infraestrutura nas cidades, a falta de políticas públicas adequadas para receber essas pessoas que não têm hábito de morar nas cidades. Isso é verdade. Guido, vamos para o intervalo comercial e depois nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar da interação de crianças em relação ao meio ambiente. É um minutinho só, eu volto já.